Sejam bem-vindos ao Plenitude, seu podcast para uma vida mais plena e saudável. Eu sou o Vitor, o seu host, e hoje nós temos de convidado o Dr. Pedro, ele que é especialista ortopedista no CEOT. Pedro, seja muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho da sua especialidade, onde você atua e também, se possível, o seu background profissional. Obrigado pelo convite, Vitor, obrigado pela oportunidade. Como você já me apresentou, eu sou médico ortopedista, eu sou formado pela primeira turma da UniOeste, primeira turma de medicina da UniOeste, e eu atuo no CEOT já há 20 anos, dá para arredondar para 20 anos já. Eu sou ortopedista lá e me dedico à área de problemas de quadril, cirurgias, diagnósticos de problemas do quadril. Perfeito. Pedro, antes de a gente conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória, eu gostaria de esclarecer um assunto para os nossos ouvintes entenderem bem. O que é a área da ortopedia, o que ela abrange? Se eu tiver algum problema, como eu posso saber que é referente à ortopedia? Bom, a ortopedia é a área da medicina que trata os problemas de músculos, ligamentos e articulações. Então, um problema ortopédico ele sempre vai gerar dor. Então, um paciente que tem dor em qualquer parte de um membro, braço, perna, pé, mão, etc., ombro. E a coluna vertebral também é uma área que a ortopedia aborda e trata. Perfeito, acho que já dá uma boa esclarecida para a gente entender o que a ortopedia trata, mas eu gostaria então de a gente entender um pouquinho da sua trajetória. Como que foi que você começou na medicina e o que te levou específico para a área da ortopedia? A medicina eu comecei por uma característica pessoal de curiosidade. Olhar, ver as coisas como é que são por dentro. Eu era criança e via muito livros naquela época era livro, né? Então livros de biologia, corpo humano, etc. E eu me interessei por essa área, tá? E aí a ortopedia em si é porque as pessoas têm um equívoco, e talvez eu vou adiantar uma pergunta que você vai me fazer no final, mais adiante, que existe um mito que a ortopedia tem que ser ligada, voltada a esporte. Eu sou uma negação em esporte. Eu não tenho intimidade nenhuma com esporte, nunca tive. A minha habilidade, a minha vocação, digamos assim, é de consertar coisas. Se você me der esse microfone aqui com defeito, eu vou consertar. Ou com o parafuso original, ou eu vou inventar um parafuso e conserto, né? Então, e é muito do que a ortopedia faz. A ortopedia conserta coisas, conserta articulações, conserta ossos quebrados, enfim. Então, encontrei afinidade dentro da medicina, nessa área, e estou aí já. Na ortopedia eu estou há 21 anos já. Caraca, bastante tempo. Então foi aí que veio o seu chamado, né, para ortopedia. É interessante até que você comentou a parte da ortopedia esportes. Sim. Que tem um forte link, acredito, no subconsciente das pessoas que a ortopedia é muito nessa área de esportes, mas ela vai muito além disso, né? Exato. O esporte é a grande fonte, é o grande fornecedor de paciente, né? Porque as lesões acontecem conforme o uso, e o uso esportivo do corpo humano expõe ele deixa ele mais suscetível às lesões. Então, essa é a ligação da ortopedia com o esporte, né? Perfeito. E você comentou para mim que você começou na UniOeste na primeira turma que teve? Sim, em 1997. E a partir daí, como é que foi a sua jornada? Você saiu da UniOeste, você abriu uma clínica, se juntou a um grupo? A formação médica, não só da ortopedia, é da seguinte forma. São 6 anos de faculdade e você sai formado como médico. Tem o CRM, você pode... Perfeito. Em teoria, legalmente, você pode fazer o que você se sentir habilitado. Desde uma consulta até uma cirurgia ortopédica de alta complexidade. A legislação permite isso. A legislação permite, é uma coisa, mas assim, você ter a habilidade e o domínio da técnica é diferente. Então, você faz 6 anos de faculdade e você escolhe a tua especialidade. Então, para fazer ortopedia, uma prova de residência, enfim, que são mais 3 anos. Então, eu me especializei em ortopedia, ou seja, eu vou tratar as doenças do sistema músculo-esquelético. Ossos, músculos, ligamentos, articulações, ponto.
Mas a evolução, a evolução do conhecimento e das técnicas de tratamento, ela foi tão grande, tão acelerada, que é meio que inviável você ser um ortopedista geral e tratar tudo, porque ao mesmo tempo que eu tenho que tratar uma fratura relativamente simples de punho, de tornozelo, enfim, que é o dia a dia, um entorse, que é o dia a dia de um pronto-socorro. Eu tenho ortopedista que faz cirurgia que envolve o sistema nervoso central, hérnia de disco, etc. Ou mesmo na minha área, cirurgia do quadril, que troca a articulação por uma articulação artificial, utilizando técnica robótica ou técnica minimamente invasiva, como cirurgia por artroscopia, que eu tenho que fazer uma cirurgia fazendo com cortes de 1 centímetro. Então, isso é muito amplo. Aí a ortopedia ela se subdividiu. Uma área que faz coluna, tem uma área que faz ombro, membro superior, mão, joelho, tornozelo, enfim. Então, perfeito. É muito segmentado mesmo. Perfeito, é interessante porque a gente percebe que tem como você disse, uma segmentação muito grande. Sim. Você hoje está na área específica do quadril, correto? Sim. Uhum. Legal. Existe algum momento na sua jornada de estudos que teve um chamado, além de você se identificar com a área, um momento que você falou assim, nossa, agora eu me decidi ir para ortopedia, especializar aqui na área do quadril. O que te levou a específico a essa área? Na verdade é o seguinte, a gente tem que unir o útil ao agradável. Eu recebi uma proposta de trabalho. Quando eu ainda estava na residência, eu recebi uma proposta de trabalho do André, que é meu sócio hoje, né? Ele me convidou para trabalhar com ele. Minha área dele era quadril. Eu falei, tá bom. É ortopedia, é uma área que eu gosto. Eu tinha uma admiração e uma afinidade pelos meus professores lá da onde eu fiz a residência. É aqui que eu vou. Me deu certo, tá dando certo até hoje. Perfeito. E não me arrependo, sinceramente não me arrependo. Isso é muito bom. Uhum. Então, vejo que com 21 anos de carreira foi uma decisão bem acertada. Agora você me disse que tu tem sócios, né? Tu conseguir entrar um pouquinho. Como funciona a parte da clínica, onde você atua exatamente? Bom, a nossa clínica é o CEOT, em número de profissionais é uma das maiores clínicas do Paraná, somos em 17, cada um atendendo a sua área, nós temos praticamente todas as áreas, desde a ortopedia pediátrica até todas as articulações, mão, cotovelo, ombro, coluna, quadril, joelho, pé, me desculpe se eu esqueci alguma, mas é uma clínica bastante completa, que abrange todas as áreas da medicina, da ortopedia. Perfeito. O CEOT, para quem não sabe, a gente é aqui de Cascavel, no Paraná, o CEOT ele é uma referência, né? Acredito que todos os habitantes aqui de Cascavel conhecem o CEOT e além do CEOT ser referência, Cascavel em ser um polo da medicina. Então, Sim. Eu entendo que vocês atendem muita gente de fora também. Sim, muita gente da região, aqui do Paraná, alguma coisa do oeste de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraguai. O raio de abrangência é relativamente grande, né? Se você colocar ali, eu acho que o nosso raio de abrangência deve ser uns 300 quilômetros, né? Ao redor de Cascavel. Isso é muito interessante. A gente sabe agora um dado populacional que nesse raio de, se eu não me engano, são 150 quilômetros mais ou menos, mas 300 vai com certeza passar desse número, a gente tem mais de 1 milhão de habitantes nesse raio. E Cascavel sendo esse polo, a gente entende que o CEOT, enquanto uma referência, a gente tem um alcance a um público muito grande, né? Cascavel tem uma medicina geral de ponta, em diversas áreas. Neurocirurgia, cirurgia cardíaca, cardiologia, a própria ortopedia. Sempre teve na vanguarda. O que surge em grandes centros, rapidamente surge aqui em Cascavel. Nós temos excelentes hospitais e... Claro que muitos pacientes preferem ir para fora, mas assim, não é opção de cada um. Eu sempre brinco, paciente de Cascavel vai a Curitiba, o de Curitiba vai a São Paulo, o de São Paulo vai a Nova York, o de Nova York vai para Los Angeles e assim vai. Né? Exato, você falou até da parte de tecnologia, né? Como que Cascavel está sempre se atualizando. Imagino que vocês também vão atrás de realizar eventos no CEOT, trazer profissionais qualificados para dentro e conseguir tecnologia, né? Para auxiliar o processo. Hoje o grande assunto dentro da ortopedia é a cirurgia robótica, né? É o auxílio robótico da cirurgia.
Ele não dispensa o médico de maneira nenhuma, mas ele auxilia bastante o médico, né? E hoje em dia vocês fazem essa cirurgia robótica. Nós ainda não dispomos de equipamento aqui, né? Mas eu imagino que em 6 meses vai ter um robô aqui em Cascavel, em algum dos hospitais, com certeza, porque não é possível ficar para trás, digamos assim, né? As pessoas já estão começando a pedir, olha, como é que é a cirurgia robótica, o que ela vai me trazer vantagem, enfim. Então, de uma maneira ou de outra, eu acredito que esse ano é o ano da robótica em ortopedia. Nós já temos a robótica em cirurgia geral, enfim, né, na cidade, urologia, cirurgia do sistema reprodutor feminino, enfim. Mas eu digo, a bola da vez agora é a cirurgia robótica na ortopedia, né? Em algum dos hospitais maiores aqui nós vamos ter, com certeza. Excelente. Vendo a força que a gente tem aqui, eu imagino que vai chegar logo. Eu mesmo já fui parte de um processo de cirurgia robótica e como você já comentou anteriormente comigo, que a cirurgia robótica ela não substitui o profissional. Ela está lá para agilizar o processo e melhorar a cirurgia, né? Eu já realizei cirurgia nos meus 2 olhos de forma robótica com auxílio do profissional, Sim. Então a cirurgia que eu ia fazer antes em algum outro local que não possuiria essa parte robótica seria muito mais demorada. Então, com esse auxílio da tecnologia, você consegue melhorar a qualidade do seu serviço, trazer mais bem-estar, né, para o seu cliente e também agilizar o processo. Sim. O que tem que ser analisado é se realmente agrega resultado, porque custos a gente já sabe que agrega, né? Então, essa é uma pergunta que tem que ser feita, né? O quão melhor ela é em relação à cirurgia, digamos assim, convencional, né? Exato. Mas falando um pouquinho da ortopedia em si, dessa prática, eu gostaria de entender quais são as principais lesões, quais são as principais condições e tratamentos que você trata. Na minha área de quadril, bom, exato. Nós temos 2 públicos de paciente. Nós temos o paciente idoso que sofre das doenças degenerativas, desgaste da articulação, osteoporose e fratura, que é uma situação que é interessante a gente falar um pouquinho especificamente sobre a fratura do quadril. Então, é um público que muitas vezes vai precisar substituir uma articulação que gastou, não tem mais um funcionamento apropriado, é uma fonte geradora de dor ou uma fratura que impede o paciente de sair da cama. Então, esse é um tipo de paciente, é um público. Certo, esse seria o nosso primeiro público, então. E o outro público é o paciente mais jovem, praticante de atividade física, que sempre foi praticante de atividade física desde a infância e adolescência, e que vem com algum resquício de alteração na formação da articulação do quadril, e que vai precisar do que nós chamamos de cirurgia preservadora. Eu vou fazer uma cirurgia para preservar esse quadril e para não precisar ou adiar a substituição desse quadril por uma prótese no futuro. Então, são essas 2 faixas etárias que a gente trata, né? Principalmente, é importante a gente trabalhar nessas pessoas mais novas, público mais novo, justamente não seria a prevenção, porque o problema já existe, né? Você não está prevenindo o problema de ocorrer, mas você está, como você disse... Não, você vai preservar. Preservar a saúde daquela pessoa por mais tempo. E vocês também atendem, por exemplo, pessoas vítimas de acidentes? Como funcionaria essa parte? A ortopedia, ela abrange ortopedia e traumatologia. O trauma são as fraturas, os acidentes automobilísticos, de trânsito, moto, enfim, quedas, acidentes de domicílio, acidentes em esporte, enfim. É a fratura, caiu, quebrou, pronto-socorro, vai precisar do ortopedista. E a outra questão são as doenças degenerativas, que essas a gente atende mais no consultório, que não são situações urgentes. O paciente pode esperar alguns dias, a dor inicia, ela vai se perpetuando, ela vai se mantendo e de repente ele resolve que ele precisa consultar um ortopedista. Então essa consulta ele vai fazer no ambiente dos consultórios, né? Agora, o acidentado não, é pronto-socorro, está vinculado a um hospital, né? Perfeito, então. Eu tenho uma dúvida. Agora, como que eu, enquanto um cidadão, eu
posso identificar alguns sinais para que me levem a tomar cuidado, porque busque um profissional da ortopedia, né? Você falou dos dois tipos de público, a gente entrou um pouquinho na questão do pessoal que sofre acidentes, que é um pouquinho separado, mas que sinais que podem trazer atenção para mim procurar um profissional da ortopedia? É dor. Somente a dor. Dor. E a dor, ela tem algumas características, né? Porque uma grande armadilha do ortopedista é que o paciente, lógico, ele não sabe que a dor dele é uma dor ortopédica. Ele tem dor numa perna, mas a dor na perna pode ser decorrente de um problema ortopédico, realmente. Pode ser decorrente de um problema vascular. Está entupindo uma artéria que o fluxo sanguíneo está diminuindo. Está entupindo uma veia, faz uma trombose, ou é uma hérnia de disco, que é uma situação que compromete um nervo. Então, o médico ele tem que ser ortopedista, mas ele tem que ser médico também, tem que conhecer as outras causas. Dor nas costas é o sintoma mais comum de consulta no ambulatório, no consultório de ortopedia. E dor nas costas, o leque de possibilidades é muito grande. Pode ser um problema ortopédico, e aí abre um leque grande, desgaste de coluna, bico de papagaio, hérnia de disco, enfim. Mas pode ser uma pedra no rim, pode ser uma infecção urinária, pode ser um aneurisma de aorta, que é uma situação que tem uma letalidade extremamente alta, pode ser um tumor. Então, o ortopedista ele tem que lembrar da parte médica geral para poder fazer o diagnóstico correto. Porque não basta eu dizer assim, olha, não é algo ortopédico, eu tenho que dar um caminho para ele. Eu não preciso fazer o diagnóstico da litíase renal, que é a pedra no rim. Mas eu tenho que dizer, olha, isso aqui está com cara de ser está com características de ser uma pedra no rim. Então você procura um urologista ou procura o pronto-socorro para avaliar isso, né? Exato, a gente não pode descartar uma pessoa simplesmente por não entrar na nossa área. Tem que estar pronto para poder atender ele. Agora, na parte de preparação do médico, a gente até comentou um pouquinho sobre a CEOT estar buscando fazer eventos. Inclusive, nós até conversamos sobre fazer um evento específico para médicos. Como que funciona esse processo de vocês trazerem conhecimento para a comunidade dos médicos? Tá. A medicina é uma área que evolui de ano após ano. Então, se eu ficar desconectado do restante do mundo por um ano, já vai ter coisa nova que eu não sei. Então, nós fazemos dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril, nós fazemos vários eventos aí ao longo do ano. São reuniões com médicos, com troca de experiência, com divulgação de novas tecnologias, de novas técnicas. Inclusive, agora em março vai ter um evento aqui em Cascavel. Nós vamos sediar o primeiro evento do ano da Regional Paraná, da Sociedade Brasileira de Quadril, né? Claro, eu sinto-se à vontade para abrir um pouquinho mais do evento, fazer o convite para outros especialistas e médicos. Ele é um evento bem nichado para cirurgião de quadril aqui, então a gente amplia o convite para todos os médicos que tenham interesse nessa área de doenças de quadril, de cirurgia do quadril, né? Perfeito. Dentro desses eventos, a gente já comentou que tem muita inovação vindo. Falamos da parte da robótica. Existe alguma outra técnica, inovação que tem vindo na área da ortopedia? Alguma corrente nova? Toda técnica que surge, ela surge para tentar resolver um problema da técnica anterior. A questão eu resolvo o problema daquela técnica, mas eu vou ter os problemas relacionados a esta técnica. Então, o médico é um curioso, ele está sempre tentando buscar caminhos diferentes, muitas vezes, para resolver o mesmo problema, né? E ela avança rapidamente, mas os saltos de inovação eles não são tão rápidos assim, porque eles precisam também de sedimentação. Então, qualquer nova tecnologia, ela é necessário aí alguns anos de experimentação, de uso em mercado, para a gente dizer, não, realmente isso aqui funciona. Não, realmente isso aqui não entregou o que prometia. Exato, a gente precisa buscar essa validação, né? Exatamente. Principalmente falando de vidas, a gente não pode trazer uma coisa para o mercado e simplesmente rodar para testar e boa, né? Tem que validar. O controle em relação à saúde humana é muito grande em todas as áreas. É muito grande. E muitas vezes a gente
demora muito tempo para implantar uma nova tecnologia justamente por causa desse controle, né? Mas isso não é ruim, porque se for por exemplo, no caso de um medicamento, não, mas esse medicamento aqui vai resolver o problema da artrose de quadril. Sim, vai, mas será que ele vai ter efeitos colaterais que vão ser piores do que a doença que tinha antes? É nesse aspecto que exige esse tempo. A gente tem que olhar novas tecnologias com atenção. Não é ter medo da nova tecnologia, não é ter aversão a ela, mas precisa de tempo para a gente dizer, olha, realmente isso aqui se provou que funciona. Isso a gente viu em várias áreas, por exemplo, a artroscopia de quadril, que é a cirurgia minimamente invasiva, feita por cortezinhos com câmera, etc., ela no mundo, ela tem aí 25 anos. É muito recente, E eu te digo assim, 25 anos, lá nos primeiros anos, foi feita muita bobagem ao longo do mundo inteiro, espalhado no mundo inteiro, nos maiores centros de reconstrução articular dos Estados Unidos, etc., foi feito muita bobagem. Hoje a gente sabe, mas eu estou olhando o passado com os olhos de hoje. Exato, Tá? até que a técnica seja aperfeiçoada, a gente Exato. aprenda com os erros. Isso Infelizmente, mesmo. eles vão acontecer, Eles né? vão acontecer. Eles vão estar isso. acontecendo. Existe uma corrente que tem surgido bastante no mercado, que é a parte da telemedicina. Tu acredita que ela vem para trazer benefícios, quem sabe um processo de triagem, saber trazer o paciente para você, ou ajudaria nessa parte? É minha opinião, e ela é bem polêmica. Eu acho que a telemedicina, ela atende a medicina... como é que eu quero usar um termo sem ser pejorativo? A bobagem, o caso simples, o caso complexo. Que antigamente você tomava um remédio em casa e resolvia. Porque não é possível, exceto a psiquiatria, que não exige exame, contato de examinar. Exige né? intervenção física, não, né? Exatamente. É só conversa. Então, exceto a psiquiatria, todas as outras áreas da medicina exigem exame físico. De você escutar o coração do paciente, palpar o abdômen do paciente, usar manobras que nós chamamos de manobras semiológicas em busca de um diagnóstico. Você palpar aqui e dizer, olha, é apendicite, por exemplo. Apendicite é uma coisa que todo mundo conhece, uma doença que todo mundo conhece. É uma doença séria, se não for diagnosticada rapidamente, pode inclusive levar o paciente à morte. E o diagnóstico de apendicite é um diagnóstico clínico. O médico entrevista o paciente, está com dor na barriga, ao redor do umbigo, aperta a barriga ali, faz os testes, ele faz uma lista de possibilidades, descarta algumas e fica com a apendicite. E o tratamento da apendicite é cirúrgico. Mas hoje não se aceita fazer uma cirurgia de uma apendicite sem um exame que diga que tem apendicite. Mas essa medicina precisa ser resgatada, né? Então, como é que eu vou atender um paciente com dor abdominal? Que pode ser uma cólica de alguma coisa que comeu, que não caiu bem, mas que pode ser uma pedra na vesícula, que entupiu o canalzinho, que leva a bile e que leva o suco pancreático para o intestino. Entendo. Ou como é que eu vou examinar um paciente com apendicite? Como é que eu vou fazer uma avaliação ortopédica de um paciente que torceu o joelho, rompeu o ligamento cruzado anterior e o joelho dele está instável? Como é que eu vou detectar essa instabilidade? Porque o exame pode me dizer que o ligamento cruzado está inteiro. Isso é um exemplo real, prático. Certo. Faz lá uma ressonância, um exame altamente tecnológico, de alto custo, ressonância. Ligamento cruzado anterior inteiro. Mas ele está inteiro, só que ele está elástico, ele está laceado. E ele não está estável, ele perdeu a função de estabilidade. Então é impossível. Por isso que eu digo, me desculpem, não que se sintam ofendidos, mas essa telemedicina ela tem muito pouca utilidade. Seria mais, então, uma prática de triagem para que acho essa pessoa posteriormente possa ser direcionada a um especialista. E talvez reduzir custos de operadoras de saúde, que estão cada vez mais aumentando. Ali no SEOT a gente atende também, mas como que eu atendo a telemedicina? O paciente vem na primeira consulta, eu examino ele, eu converso com ele, eu examino ele, eu tomo nota do exame físico. Então agora o senhor vai fazer um exame, tá? Raio-X, ressonância, o que for, me envia. E eu vou analisar, o senhor não precisa vir aqui de Guaíra, de Terra Roxa, enfim, Corbélia, para consultar, para me mostrar esse exame. A gente agiliza
a minha vida e a vida dele. Com certeza, com certeza. Então você faz Agora, doutor, eu tenho uma dor no quadril. Mexe a perna aí para eu ver. Não é possível. Não é eficiente. Não é eficiente. Eu acho que ainda acontece muito pouco problema decorrente disso. Porque a medicina, ela é uma área clássica. Tem que resgatar a medicina antiga, que é conversar com o paciente, entender a queixa dele, porque na conversa você já... Não, mas a dor, se fosse isso, ela teria essas características. Dor com essas características vai me direcionar para essa lista de diagnóstico. Você começa com uma lista enorme de diagnóstico. E daí você vai afunilando. E a gente só pode ter um no final. Correto. Se eu errar o diagnóstico, eu nunca vou acertar o tratamento. Eu posso fazer o tratamento certo, mas para a doença errada, não melhora. Certo, e isso pode trazer grandes complicações também, né? Pro paciente, né? Querendo ou não. Exatamente. As pessoas têm que pensar nisso. Porque depois... E a medicina, ela não aceita... A saúde da gente não aceita muito desaforo. Né? Não. Fez uma cirurgia e que não teve um resultado satisfatório, ou que não teve o resultado que se desejava, não tem como desfazer a cirurgia. Um remédio, eu interrompo o uso dele. E se tem um efeito colateral temporário, ótimo, eu resolvi. Isso, inclusive, entra no que a gente falou da parte do desenvolvimento de novas técnicas, né? Porque a gente sabe que, por mais que alguma coisa esteja no mercado há 20 anos, um procedimento que se faz numa pessoa não vai ficar lá somente por 20 anos. Se eu faço agora, com, digamos, 30 anos, uma cirurgia... e eu vivo até os 80, vai estar 50 anos persistindo aquilo. Então, muitas técnicas e também medicamentos, a análise delas vai muito além do que as pessoas imaginam para poder implementar, né? Sim. E mesmo em medicamentos, muita coisa não se sabe sobre o uso por décadas de determinados medicamentos. Então, volta e meia surge ali a discussão sobre o omeprazol, porque o omeprazol causa demência, porque... Agora, por exemplo, eu vi um post, eu até reagi lá no Instagram, que esses medicamentos essas canetas para perder peso... A Ozempic. Eu não quis falar, mas tudo bem. São essas canetas. As canetas para perder peso são excelentes para perder peso. Mas o apelo era que existia um efeito preventivo contra o Alzheimer. Eu falei, mas poxa, daí fui até um pouco rude com a pessoa que fez o post. Eu falei, cara, como é que tu escreve uma coisa dessa? A gente não sabe nem o efeito de 10 anos próprio do Ozempic para tratar o diabetes, a obesidade. Como é que você vai falar que isso previne uma doença, que é o Alzheimer, mal de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, e que você sabe relativamente pouco sobre ela. E veja, quem que usa o Ozempic, ou Monjave, etc., pessoas da faixa etária ali dos 30 aos 60, digamos. Quem que tem Alzheimer? Pessoas acima de 70. Então, essas pessoas de 70 que estão tendo Alzheimer não usaram o Ozempic. Não tem como ter uma mínima ideia, Como é que eu vou né? dizer que previne, sabe? Esse é um problema da mídia social, né? A gente vê muita bobagem na internet. A internet aceita qualquer coisa. Então, as pessoas têm que prestar atenção. E no final, consulta um médico. E vai ouvir a opinião de um médico, de uma pessoa que só trabalha com aquilo, que ela vive aquilo ali. Ela sabe o detalhe, o meandro daquela doença. Entendeu? Isso é um grande problema. As pessoas buscam muitas alternativas, acabam caindo em falácias, pseudociências, pseudotratamentos. Uhum. É bem comum, né, atualmente com a questão das mídias sociais. Mas se a gente puder trabalhar um pouquinho de benefícios da ortopedia, como que um tratamento ortopédico pode trazer benefício para uma pessoa? A gente já pode ter uma ideia porque nós falamos dos públicos, né? Uhum. Nós temos então as pessoas de terceira idade que se beneficiam e as pessoas que estão começando na vida, atletas que sofrem problemas. Mas quais outros benefícios você fazer uma checagem regular de ortopedia pode te trazer? Como que a gente pode implementar isso na vida das pessoas? Esse check-up ortopédico, também, sinceramente, eu não sei se tem muita função. Porque os sintomas, eles se manifestam, as doenças, elas se manifestam inicialmente leves e progridem, mas nesse meio tempo o paciente procura o médico, né?
O grande benefício da ortopedia para a saúde das pessoas é reabilitar as pessoas. Reabilitar essa pessoa que está com dificuldade de andar, que está com dificuldade de mexer o braço, de trabalhar, de fazer atividade física. Então, com o tratamento, você reabilita, você devolve a qualidade de vida para essa pessoa. Perfeito. Quando você fala em ortopedia, a gente não fala em sobrevivência, exceto na situação da fratura do quadril. Exato. Tá? Mas a gente fala em qualidade de vida. E quem não quer qualidade de vida? Quem quer viver com dor, tendo que tomar remédio todo dia sem melhorar, não poder fazer uma atividade física, ou não poder trabalhar porque tem dificuldade de erguer o braço, tem dificuldade, tem tendinite na mão, tem dificuldade de escrever, de digitar, etc. Exato, não é à toa que a área da medicina, mesmo com a área da tecnologia se desenvolvendo tanto hoje em dia, a área da medicina e a busca por qualidade de vida, tratamentos que façam bem as pessoas, tem sido algo que está crescendo muito, está liderando o crescimento no nosso mercado, né? Tem uma cirurgia dentro da ortopedia que foi eleita, isso é um artigo científico publicado numa revista de grande impacto, que é o Lancet, é uma revista internacional, muito bem respeitada, e essa revista ela elegeu a cirurgia do século XX. Olha, dentre as cirurgias da medicina, todas elas, qual vocês acham que traz mais mudança na qualidade de vida do paciente? É a cirurgia de prótese de quadril, de trocar a articulação do quadril doente, estragada ou quebrada, por uma articulação artificial, que funciona perfeitamente, sei lá, por décadas. Então, ela é eleita a cirurgia do século XX. Que legal. Século XXI nós começamos agora. Exato. Eu entendo que o quadril e qualquer área próxima ao quadril tem muito a ver com o core do nosso corpo, com o nosso centro. Então, querendo ou não, vai afetar em tudo, né? Sim, para locomoção é essencial, para você sentar, levantar. A gente esquece do quadril porque ele funciona bem. Mas para sentar, para levantar, para entrar no carro, sair do carro, subir numa moto, é o movimento do quadril. A gente esquece daquilo que está funcionando bem. Isso é assim com outras partes também, né? Show. A gente pode entender os benefícios que trouxemos aqui, mas se eu não quiser me lesionar, que dicas que a gente pode buscar para evitar lesões ortopédicas, tanto na área do quadril quanto em outras áreas? Acredito que a maior arma para a gente tratar algo é a prevenção, Sim. Correto? Uhum. No sistema musculoesquelético é atividade física regular e sem exagero. Tá? Nós estamos falando para questão de saúde, né? Saúde. É atividade física regular e sem exagero. Né? Sem exagero de carga, sem exagero de frequência, corrida. Corrida por questão de saúde são 5 km, não mais do que isso. 8, 10, vai bem. A partir de 10, a gente já disse que é um exercício antifisiológico. O corpo está se desgastando mais, então o benefício ele já começa a empatar. 15 para cima é prejuízo. É prejuízo. Por quê? Porque surgem lesões de tendão, de cartilagem, de articulação, de ligamentos, etc. Tá? Mas o médico, a função dele é orientar. O doutor me proibiu de fazer atividade física. Não. O doutor não proíbe de fazer atividade física, o doutor não proíbe de fumar. A função nossa é dizer, olha, fumar faz enfisema pulmonar, câncer de estômago e câncer de pulmão. Só quer fumar? Beleza. Câncer de garganta. Depois não reclama. Porque nós, seres humanos, somos assim. A gente quer comer o que a gente quer, beber o que a gente quer, fumar do jeito que a gente quer e não quer pagar a conta disso lá na frente que vai chegar. A gente vê isso acontecer todo dia. Todo dia. As pessoas elas acabam, em muitas vezes, claro, não todos os casos, mas em muitos casos, as pessoas buscam, elas se desgastam e depois querem uma solução rápida para os seus problemas. O que não acontece, né? Que entra na parte justamente da prevenção e do exercício físico. Mas além disso, a gente também tem momentos que a gente está trabalhando no nosso dia a dia. É muito importante também a parte de cuidar da nossa postura, até no ambiente de trabalho. Sim. Isso se chama ergonomia no local de trabalho. Sentar da maneira correta, num assento confortável,
né? A mesa na altura correta. Isso quem faz muito bem é a área da fisioterapia. Os fisioterapeutas fazem isso muito bem, eles entendem disso muito melhor do que o ortopedista. Eles entendem muito bem isso. Tanto é que tem uma área da fisioterapia que se chama RPG, Reeducação Postural Global. Olha só. É muito interessante isso. Perfeito. Deu para ter uma noção muito grande agora da parte da ortopedia e também a gente conseguir entender como que ela interage com outras áreas. A gente falou de outros especialistas que acabam trabalhando em conjunto, como a gente acaba entrando da ortopedia para fisioterapia, da ortopedia que pode, na verdade, não ser ortopedia, ser, sei lá, uma pedra no rim, como a gente comentou. Acho que foi uma conversa muito produtiva para a gente trazer para o pessoal aqui. E eu queria pedir para você só dar uma recapitulada um pouquinho de onde você trabalha e como que as pessoas podem chegar até você e buscar esse tratamento quando elas precisam. Eu trabalho no CEOT, aqui em Cascavel, meu consultório é ali, eu atendo praticamente todos os dias ali. Minha agenda não tem reserva de agenda, de uma semana para outra a gente consegue atender. E tem, digitar Pedro Paulo Verona Pércio na internet vai aparecer ali, é fácil. Tem internet, Instagram também, Pedro Paulo Verona Pércio. Eu tenho um canalzinho eu tenho 2 canais no YouTube que são voltados para os meus pacientes. Claro, porque eu vou indicar uma cirurgia, o paciente quer saber assim, como é que eu faço, como é que é o cuidado depois da cirurgia? Olha, você tem que sentar desse jeito. Não, eu ensino, olha, é assim que senta, é assim que faz, entendeu? Lá na consulta, claro, a gente usa modelos, a gente usa figuras para ensinar, porque assim, o que é o quadril? Onde é que fica o quadril? O quadril é aqui, na junção da bacia da pelve aqui com o fêmur, o osso da coxa. Mas como é que é esse encaixe? E por que acontece uma doença que chama impacto femoroacetabular? Ali nesse canalzinho mostra lá, olha, é assim que acontece, por que tem que operar? Porque se não operar acontece isso. Então, as pessoas precisam desse tipo de informação. Precisa desse grau de informação para poder tomar uma decisão. Não, realmente, aqui eu preciso dessa correção, cirúrgica ou não. Que legal saber que você traz esse suporte educacional para os pacientes. Querendo ou não, qualquer procedimento que seja realizado, todo mundo tem muita dúvida. Sim. E às vezes para o profissional é o dia a dia dele, mas para a pessoa comum, sim, exato. Você pode não entender de nada. Então é necessário ter esse cuidado educacional para que ele entenda exatamente o que está acontecendo com o corpo dele, o que precisa ser feito e o porquê que tem que ser feito, né? Como é que vai ser a jornada dele dentro de um hospital. Porque assim, fazer uma cirurgia muitas vezes é muito semelhante a andar de avião pela primeira vez. Você não sabe como é que é um avião por dentro, você não sabe como é que você vai entrar no avião, você não sabe como é que você vai amarrar o cinto. Por isso que toda vez que a gente voa, tá lá, os comissários explicam, olha, o cinto é assim, a cadeira é assim, vai cair a máscara, se acontecer alguma coisa, faça isso, faça aquilo. Entendeu? Porque numa situação que exige uma reação rápida, aquilo tem que ser automático, tem que ser visceral aquela reação. Não dá tempo de pensar. Sim. Entendeu? E o paciente ele não sabe como é que é um centro cirúrgico, quem que vai conversar com ele. Chega lá todo mundo de máscara, de touca, só aparece o olhinho do médico. Será que esse aqui é o meu médico? Então a gente chega, o paciente explica, olha, aqui ó, bate no nome dele, ó, lembra de mim? Eu sou o Dr. Pedro, esse aqui, eu tô aqui. Tá? Sou eu que vou fazer a tua cirurgia, porque os pacientes eles têm essa, eu não sei se é uma fantasia de que não foi o fulano que me operou, foi o estudante. Isso não existe. Se já existiu há muito tempo atrás, não sei dizer, mas hoje em dia não existe isso, né? Existem alguns medos assim referente a cirurgias em qualquer área da medicina, Sim. né? Então eu já vi diversos casos em que pessoas, tanto até no processo operatório, porque geralmente o que acontece? Processo operatório às vezes é anestesia, e a anestesia pode causar a pessoa ter distorções da realidade. Então, preparar ela antes, Exatamente. ter esse cuidado para ela saber o que vai acontecer, com quem que vai acontecer é importante. Sim. Como eu disse, o número de casos de pessoas que passam por um procedimento e imaginam coisas que não aconteceram acaba sendo grande. Pode tornar um problema para o profissional, para a clínica dele. Isso é uma curiosidade, porque... O paciente fala, doutor, eu vi vocês falando sobre isso. Eu falei, não falou nada sobre isso. Você estava num grau de alucinação,
de torpor anestésico, né? Porque não, eu vi vocês fazendo isso. Não, isso não acontece nesse tipo de cirurgia. Realmente o paciente escuta a gente conversar às vezes, mas na maioria das vezes não se lembra. Porque para a equipe médica, uma cirurgia é uma coisa corriqueira. Então, não é pejorativo eu estou operando ali, eu estou conversando sobre outros assuntos. Porque aquilo ali é tão natural para mim e tem que ser assim. Porque toda vez que eu me estressar na cirurgia é uma situação ruim. Então, se a cirurgia corre de maneira natural e leve, que nos permite conversar sobre assuntos, né, outros, perfeito. É assim que dá um bom resultado. Agora, eu sou absolutamente contra o médico artista que liga a música e não sei o que. Não. Tem que existir a liturgia do ato. Certo. Entendeu? Você vai na igreja católica ou qualquer outra, você tem uma vestimenta apropriada, tá? Você tem uma etiqueta de postura, etc. E no centro cirúrgico tem que ser assim também. Não pode ser seguir diferente. processos, né? Que a gente Seguir fala. processos, porque depois que o avião cai, não volta. Não volta. A medicina cirúrgica ela é muito parecida com a aviação. Perfeito. É Agora, muito uma parecido. dúvida referente às cirurgias de quadril, algo que trouxe atenção para mim é poder esclarecer para o pessoal que está assistindo. Geralmente, esses procedimentos no quadril, como que a gente pode colocar isso? O quão invasivo acaba sendo? Eu entendo que são casos e casos. Uhum. Essa cirurgia de quadril, no geral, nos casos que você mais pega, envolve a pessoa ficar muito tempo parada? Como que funciona a recuperação de uma cirurgia no quadril? Então, o quadril ele era tido como uma cirurgia grande, invasiva, incisões cirúrgicas grandes, porque as próteses elas têm tamanho, elas são grandes. Como é que eu vou Exato. colocar uma prótese que tem 6 centímetros por um corte de 3 centímetros? Não é possível. Mas evoluiu muito. Então, antigamente os cortes eram grandes. Antigamente que eu te digo assim, de 10 anos para trás. E 10 anos não é nada. Os pacientes ficavam 2 dias sem sair da cama, 4, 5 dias internado. Não, hoje em dia os cortes eles são menores, mas eu não posso sacrificar o resultado da cirurgia pelo tamanho do corte. Não pode ser feito Com assim. certeza. Porque vai ficar uma cicatriz bonitinha, a mulher vai ficar contente da cicatriz, mas a cirurgia dela não vai ter o resultado e durabilidade que ela deseja. Então, existe um equilíbrio. A reabilitação hoje é muito rápida. Eu opero um paciente de manhã, de tarde eu passo e tiro ele da cama, ele caminha, ele fica surpreso. Ele bate foto, ele filma, ele andando. E as pessoas ainda se espantam. Nossa, você operou de manhã e você já está caminhando de tarde. No dia seguinte ele vai embora. Isso nós estamos falando de cirurgia de prótese de quadril, que é a cirurgia mais invasiva. Agora, para uma cirurgia de artroscopia de quadril, a recuperação é de dar risada, porque se opera o paciente de manhã, passou a anestesia, ele está mexendo a perna, ele já quer ir no banheiro para urinar, para não precisar passar de sonda, é um dia de internamento, 7 dias ele está trabalhando. Claro, não está fazendo atividade física, enfim. Mas dentro de uma margem de segurança, os procedimentos eles se tornaram menos invasivos e com uma reabilitação mais rápida. Que bom, que bom. Isso é qualidade de vida. Sim. Uhum. Doutor Pedro, eu agradeço muito a sua presença. Se você tiver uma mensagem para deixar para o pessoal, o que seria? A minha mensagem é, se você pensa em preservar sua saúde musculoesquelética, enfim, é o que eu disse, atividade física regular e sem exagero, entendeu? Exato. Combinar um exercício com um exercício aeróbico, uma caminhada mais acelerada, para quem não gosta de correr, uma corrida leve, 5 quilômetros ali, uma musculaçãozinha leve, uma coisa para manter músculo ativo e osso resistente. Porque o ser humano, a partir de 30 anos, ele perde massa muscular, a partir de 30 anos ele está em decadência. A saúde dele está em decadência. Claro que no início mais lentamente, mas é muito rápido, são 30 anos, né? Perfeito. É a herança que a gente tem dos nossos antepassados lá da época da caverna, que não viviam mais do que 40, 45 anos, né? Exatamente. Bom, com isso, como sempre, busquem os especialistas,
não deixem de ir atrás de tratamento. Eu agradeço a atenção de todos, foi muito bom receber o Dr. Pedro para trazer mais conhecimento sobre a área da ortopedia, como que essa área evoluiu bastante nesses últimos 10 anos, trazendo bastante qualidade de vida e benefícios, tanto para a terceira idade quanto para as pessoas que ainda estão começando na vida e buscam cuidar do seu corpo. Muito obrigado a todos e até a próxima.